que aconteceu com a Varig nada mais é do que não enxergar o macroambiente. A Varig, ela tomou decisões erradas e pagou um alto preço por isso. Por quê? Vamos lá. A Varig, historicamente, ela foi uma das primeiras companhias aéreas brasileiras, né? Sendo que durante muitos anos ela foi a única companhia brasileira a ter permissão, né, para realizar voos internacionais, ok? O que acontece? O mercado da aviação mudou, então o mercado da aviação se popularizou e com isso, com a Varig praticando preços altíssimos, eles começaram a perder mercado. Então as pessoas começaram o quê? A utilizar na época o quê? TAM. Começaram a voar com a TAM, voar mais com a TAM, aumentar a frequência da TAM. Nisso surgiu a Gol. Em consequência a Gol veio também a Avianca, a Oceanair, que depois virou a Avianca. Então entendam que nesse momento ao qual a Varig precisava reduzir os preços e popularizar seus voos, não, ela manteve os preços elevados justamente para atender uma parcela que se tornou pequena comparado à maior parcela da população, né? Ou seja, a Varig, o cliente dela, o público-alvo dela era quem? Eram as pessoas digamos, que tinham uma condição financeira diferenciada. E entendendo isso, como eu posso dizer, a Varig naquele momento ela não prestou atenção no que estava acontecendo no mercado. E quando ela foi entender o que estava acontecendo, por que ela estava caindo, ela entrou com estratégias de marketing agressivas, porém não foi suficiente para tirar a empresa da derrocada, né? O que aconteceu com ela foi justamente isso. Não observou o mercado, o valor das passagens aéreas, ela não observou o público, ela não escutou o cliente. Ok? Vamos para outro caso. Blockbuster e sua miopia em tecnologia. O que acontecia com a Blockbuster? A Blockbuster ela foi uma das maiores videolocadoras do mundo, ok? A Blockbuster ela tinha uma filosofia sobre, como posso dizer, até mesmo a entrega das fitas dela era diferenciada. Você não precisava deixar, como posso dizer, ir esperar, devolver, preencher o cadastro. Não, na Blockbuster bastava você colocar a fita e que assim a fita já dava baixa automaticamente. E o que aconteceu com a Blockbuster, né? Em quesitos de tecnologia. Com o passar dos anos, você teve o que? Você teve os DVDs e por fim as plataformas onde você consegue assistir você consegue assistir qualquer filme, né, estando conectado à internet. Durante muitos anos, quando a gente pensava em locação, a Blockbuster era a referência de locadora. O problema é que ela deixou de acompanhar os avanços tecnológicos e isso acabou levando ao sumiço da marca. A marca ela deixou de existir porque ela não investiu em tecnologia. Se uma estratégia de marketing tivesse sido pensada de acordo com os avanços tecnológicos, talvez hoje eles poderiam ser referência em serviços de aluguéis de filmes online ou até mesmo de serviços de streaming. Percebam que, por exemplo, se lá atrás, quando a Netflix começou, a Blockbuster tivesse talvez investido, né, nessa linha de streaming, uma vez que ela já tinha os canais dos filmes, né, ela já tinha os canais de onde conseguir, como conseguir os filmes,
consequentemente, ela não teria desaparecido do mercado. As estratégias de marketing podem ser arruinadas caso o profissional não avalie as condições mercadológicas. Analisar o ambiente onde o marketing se desenvolve é um fator primordial para alcançar o sucesso comercial. Então, quando a gente pensa em estratégias de marketing, ela você corre um sério risco dela não funcionar se você não avaliar as condições mercadológicas, concorrência, pontos fortes, pontos fracos, tecnologia. E se você também não analisar o ambiente onde o marketing se desenvolve, o que é um fator primordial você alcançar o sucesso comercial, certo? Todos os dias ocorrem modificações e transformações que precisam ser conhecidas antes de se formular as táticas de marketing. A análise ambiental é um ponto de partida para qualquer planejamento de marketing e existem variáveis que influenciam direta e indiretamente. No microambiente, é composto pelas variáveis controláveis que afetam diretamente a empresa e podem ser controladas por ela. Exemplo: empresa, linha de gestão de planejamento operacional, equipamentos, mão de obra, tecnologia, motivação dos funcionários, programas de qualidade, processos de melhora contínua. Qual é o alvo? O alvo do trabalho de uma empresa envolve os compradores finais e os prospects. Quem são? O cliente em potencial, aquele cliente que ele vem, que ele quer conhecer, tá? Então esse é o alvo dessa empresa. Os fornecedores, eles fazem parte desse microambiente. As relações com os fornecedores e prestadores de serviço são gerenciadas pela empresa, bem como a prática de aquisição e seleção destes fornecedores. Então entenda que os fornecedores, você faz a escolha, ok? E avaliando através de critérios que façam sentido para o negócio da empresa, ok? Intermediários de marketing. Quem são esses intermediários de marketing? Atacadistas, varejistas, agentes comerciais, operadores logísticos, consultorias, agências de comunicação que integram um processo comercial. Esses são os intermediários de marketing. Por que eles são intermediários de marketing, né? Porque muitas e muitas vezes, para que você consiga fazer o posicionamento da sua marca dentro desses estabelecimentos, além de você, teoricamente não, além de você pagar pelo espaço de exposição, serem espaços acordados, negociados, você precisa ainda ter o quê? Todo um trabalho onde você acaba fazendo o quê? Como eu posso dizer? Trabalhando toda a visualização dessa marca. Então, não é incomum a gente chegar no supermercado e ver a promoção de um carro, ganhe um carro comprando determinado produto de determinada marca e concorra, né? Stakeholders. Todos os públicos com os quais a empresa se relaciona e que podem influenciar no seu trabalho. Clientes, colaboradores, concorrentes, fornecedores e prestadores de serviço, órgãos governamentais, instituições financeiras, imprensa, entidades associativas e de classe, comunidades, sindicatos, entre outros. Então, os stakeholders são todos os públicos aos quais a empresa se relaciona, de alguma forma, e que podem influenciar no seu trabalho. Então, de uma forma ou de outra, todos esses podem influenciar no trabalho da empresa, uma vez que muitos são influenciadores. E por serem influenciadores, eles acabam tendo uma voz ativa e tendo aí posicionamentos. Então, esses posicionamentos, se quando de ser um posicionamento que não, como posso dizer, que vai contra, né, a filosofia da empresa
ou contra algum posicionamento da empresa, eles por se posicionar, eles podem agregar para nós o que? Um marketing negativo, né? Então, assim, eles acabam levantando o nosso nome de uma maneira não legal, de uma maneira que fazendo descredibilizar a nossa imagem perante ao nosso público, ok? O macroambiente, ele é composto pelas variáveis incontroláveis que estão fora do alcance da empresa, mas que influenciam incisivamente. Por isso, na construção do planejamento e das estratégias de marketing, é fundamental conhecê-los, ok? Variáveis econômicas. A economia de um país interfere diretamente nos hábitos de compra do consumidor. A valorização da moeda, as altas taxas de juros, excesso de impostos são alguns aspectos que interferem no comportamento do consumidor diante da compra e impactam diretamente a empresa, ok? Inflação, renda familiar, câmbio também afetam o panorama econômico e podem frear ou acelerar o consumo. Então entenda que essas variáveis econômicas elas pertencem ao macroambiente, né? Você não tem como controlá-las. Muito embora, por você não poder controlá-las, você precisa estar atento o tempo todo, né? Justamente porque dentro dessa questão das variáveis econômicas, quando o comércio estagna, que você não consegue, que as pessoas não têm dinheiro para comprar, que você tem uma queda nas vendas porque existe uma falta de procura e não é uma falta, não é uma falta de dinheiro no mercado, você percebe que esse panorama ele acaba sendo, como posso dizer, esse comportamento do consumidor ele acaba mudando, né? Ele acaba realmente tendo aí um comportamento, digamos, até mais conservador, digamos assim. Variáveis políticas e legais. A legislação pode influir muito nas atividades empresariais. As leis e regulamentações estabelecem critérios para atividades de marketing. Existem leis relacionadas ao produto, ao preço, à distribuição e à comunicação. Um exemplo disso são as leis que regem a propaganda e a comercialização de cigarros, bebidas alcoólicas e medicamentos. Variáveis demográficas. Considera-se um dos mais importantes aspectos da formulação das estratégias de marketing é preciso levar em conta dados de distribuição geográfica, sexo, idade, renda, condição social, escolaridade, etnias, mudanças na estrutura familiar e diversidade da população. Por que que você precisa levar em consideração as condições demográficas? Justamente para que você saber onde faz sentido você criar a sua estratégia, né? Para quem que você vai criar essa sua estratégia, né? As variáveis tecnológicas, especialmente na atualidade, a tecnologia tem sido fator primordial e intervindo taxativamente nas decisões de compra dos consumidores. O advento, né, a evolução e a acessibilidade à internet possibilitaram transformações tanto na forma de divulgar, de produzir, de vender, quanto na maneira de conhecer o público-alvo, uma vez que a internet ela te promove, ela te traz mecanismos de monitoramento tanto do seu público-alvo quanto da sua concorrência direta e indireta, ok? Entendendo isso, podemos dizer que essas variáveis tecnológicas, de certa forma, são incríveis para a mensuração de resultados, bem como a categoria, bem como você consegue ter um controle maior
variáveis socioculturais. A forma como as pessoas enxergam determinadas posições, suas percepções e comportamentos devem ser considerados na hora de se formular uma estratégia de marketing. Os valores culturais podem se modificar ao longo do tempo, as pessoas podem, por exemplo, passar a dar maior importância à preservação ecológica. Exemplos dessas variáveis são crenças, influências da religião, estilos de vida, hábitos de compra. Entendam que quando a gente fala de variáveis socioculturais, ela está muito atrelado à evolução da sociedade. Então, conforme vai evoluindo, as coisas vão mudando, a maneira de pensar vai mudando e assim por diante, ok? Como definir uma estratégia de preços para os seus produtos ou serviços, né? Pensando nisso. A estratégia de preço consiste em precificar os produtos e serviços oferecidos, levando em conta aspectos internos e externos da empresa. Como traçar uma estratégia de preço? Essa é uma dúvida comum entre empreendedores, afinal, é melhor ter preços maiores e correr o risco de perder clientes, ou ter preços mais competitivos e reduzir a margem de lucro. Precificar vai além de decidir um valor que você considera justo pelo seu trabalho. É preciso entender as variáveis que estão incluídas nessa quantia, as diferenças entre preço e valor e as principais estratégias de precificação. Então, quando a gente pensa e essa dúvida, né, que o empreendedor ele acaba tendo, né, é muito comum. Afinal de contas, o que é melhor, né? Ele vai ter ele vai ter um preço maior, ele vai lucrar mais, mesmo que ele perda clientes, ou ele reduz o preço e transforma aí, fica mais competitivo ao mercado e reduz a sua margem de lucro. Como o próprio texto diz, precificar vai muito além de decidir um valor que você considera justo pelo seu trabalho. É preciso entender as variáveis que estão incluídas nessa quantia, as diferenças entre preço e valor e as principais estratégias de precificação. O que é a estratégia de preço? Começando pelo conceito, estratégia de preço consiste em definir os preços dos produtos e serviços oferecidos pela empresa e que serão pagos pelos consumidores, levando em consideração aspectos internos e externos do negócio. Ok? Qual a diferença entre preço e valor? Apesar de serem usadas coloquialmente como sinônimos, preço e valor não são a mesma coisa. O preço é o que o consumidor paga pelo produto ou serviço. Para defini-lo, leva-se em consideração o cálculo dos gastos de produção, aos quais adiciona-se a margem de lucro desejada. São quantias tangíveis que se pode colocar no papel para calcular. Quando se fala em valor, a definição é um pouco mais complexa. Isso porque o conceito inclui a percepção do público, em outras palavras, o quanto ele está disposto a pagar pelo que você oferece. Então entenda que quando a gente fala de preço, é quanto você cobra de um determinado produto. Agora, quando você fala de valor, é quando o consumidor quando o consumidor está disposto a pagar um X valor. Quanto que esse consumidor está disposto a pagar? Isso porque o conceito inclui a percepção do público, ou seja, como que o público percebe a sua marca, ok? Como que o público percebe sua mercadoria, seu produto? Entendendo isso, você começa como eu posso dizer, a compreender a definição de valor, porque valor é algo que o público percebe,
e ele atribui esse valor ao seu produto. E preço é quando você coloca o preço no seu produto, ok? Não diz respeito só ao quanto você gastou para produzir e o quanto deseja lucrar com a oferta, mas também a valores intangíveis para o consumidor. Isso inclui, por exemplo, o quanto a sua marca é amada pelo público, o suporte oferecido e as ações de pós-venda. Ok? Como definir uma estratégia de preço? 5 pontos que devem ser seguidos, né? Considerados. Há diferentes tipos de estratégia de precificação. Elas variam de acordo com metas de crescimento, custo de produção ou serviço, mercado no qual a empresa atua, comportamento das suas personas, que seriam seu cliente ideal, tipo de solução que está sendo oferecido para o seu cliente. A maneira como o consumidor percebe o valor do seu produto ou serviço é essencial para desenvolver uma estratégia de preço. No entanto, é importante levar em conta outros fatores que são bem resumidos nos 5 Cs de precificação. Como essa linha de fatores foi feita originalmente em inglês, todos os itens começam com a letra C, daí o nome. Veja quais são. Company Objectives, objetivos da empresa. A estratégia de preço deve ser criada de acordo com os objetivos do negócio. Se o plano é aumentar as vendas ou dificultar a entrada de novos concorrentes, por exemplo, uma boa ideia é reduzir o preço. Então, assim, se a sua ideia, for dificultar a entrada de novos concorrentes, o que você precisa fazer? Reduzir o preço. Ok? Customer, consumidores. É necessário levar em consideração também a disposição do seu público em pagar pelo preço definido. Ou seja, você precisa levar em consideração o quanto o público está disposto a pagar pelo preço que você definiu. Ok? Quanto que o público percebe o valor no preço que você definiu. Ok? Costs, custos. A estratégia de preços não deve ser baseada somente nos custos, mas nem por isso eles deixam de ser importantes. É preciso ter em conta os gastos fixos e a margem de contribuição, ou seja, o ganho obtido a cada unidade vendida. Então, ou seja, quando a gente diz custos, realmente é aquilo que toda empresa ela briga todos os dias, todos os meses, para quê? Para reduzir os custos. Porque quanto menor o custo, maior a sua lucratividade e o mais interessante que quanto você conseguindo reduzir os custos, além de você poder aumentar a sua lucratividade, se caso você precisar abaixar o preço para impedir uma empresa de entrar no mercado, o que acontece? Você tem ainda, como eu posso dizer, uma lucratividade aceitável, ok? E essa questão da estratégia de preço, ela não pode ser baseada somente no custo, mas ela também precisa, né? E ela precisa levar em conta os gastos fixos, né? O quanto que você gasta mensalmente fixo para manter a empresa e a margem de contribuição, né? Que você precisa pagar e ou seja, o ganho que você obteve a cada unidade vendida, ok? Competition. Concorrência. A concorrência do seu mercado de atuação também afeta os preços dos seus produtos ou serviços.
Afinal, as pessoas fazem comparações antes de adquirir algo. É importante conhecer seus diferenciais, já que levar em conta somente o preço dos concorrentes pode ser difícil para as empresas pequenas que competem com grandes negócios. Então, quando a gente fala de concorrência, a gente tem que entender que a concorrência do mercado que você atua também afeta os preços dos produtos e serviços. Afinal, as pessoas elas acabam fazendo comparações antes de adquirir qualquer produto. É importante você conhecer todos os diferenciais, já que levar em conta somente o preço dos concorrentes pode ser difícil para as empresas pequenas que competem com grandes negócios. A grosso modo o mercado ao qual você atua, a concorrência desse mercado, ela vai afetar os seus preços, tá? Porque as pessoas acabam fazendo as comparações antes de adquirir qualquer produto. O importante é que você conheça o seu diferencial, já que para você levar em conta a questão do preço com o concorrente, se você for uma empresa pequena, você não vai conseguir bater de frente com um grande atacadista. Então é onde você precisa ganhar o seu cliente através do quê? Dos diferenciais. Seja uma entrega, seja um embrulho, enfim. O que você encontrar como diferencial para fazer frente a um cliente, uma concorrência que tem um poder financeiro maior que o seu. Channel Members, cadeia de valor. Né? A cadeia de valor consiste nas atividades desenhadas pela empresa, desde fornecedores, na empresa, desde os fornecedores até a distribuição final. Isso pode incluir diversas empresas. Fazer um bom gerenciamento dessa cadeia pode ajudar a potencializar os seus lucros. O que a gente pode falar dessa cadeia de valor, né? Essa cadeia de valor, ela consiste nas atividades que a empresa realiza do fornecedor até a distribuição final. Isso pode incluir diversas empresas, tanto na distribuição final, quanto diversas empresas para o fornecimento, né, como fornecedores. Por esse motivo, você fazer um bom gerenciamento dessa cadeia pode ajudar a você a, o quê? A aumentar os seus lucros. Uma vez que você tendo aí, como eu posso dizer, fornecedores alinhados com a política da sua empresa, você consegue muito, como diz a história, desde prazos, você consegue descontos devido ao volume que você compra, né? Então, esses são os channel members, né? A cadeia de valor. São muitas variáveis a se considerar em uma estratégia de precificação. Por isso mesmo que é difícil definir o preço de um produto ou serviço usando apenas uma fórmula. Ainda assim, existem algumas estratégias de precificação que podem ajudar. O que acontece quando a gente vai precificar? Por mais que você tenha uma estratégia de marketing, por mais que você você esteja embasado mercadologicamente, tem coisas que por mais você basicamente você vai fazer, porém você está embasado, então você acaba o quê? Tendo a possibilidade de acerto maior. Mas isso não quer dizer nada, uma vez que para que você tenha um efeito, para que você tenha um êxito, você precisa saber analisar os dados mercadológicos corretamente. Ok? Quais são as principais estratégias de precificação? Quais são as principais estratégias de precificação? Vamos falar um pouquinho sobre elas.
há diversas estratégias de precificação que são utilizadas no mercado. A escolha daquela que é ideal para o seu negócio varia conforme o tipo de solução oferecida, as metas de crescimento da empresa, o mercado de atuação. Conhecer a fundo essas características do seu negócio, aliás, é fundamental para escolher a estratégia de preço ideal. Abaixo você conhece as mais comuns. Valor percebido. Como falamos anteriormente, seu público percebe o valor do seu produto ou serviço com base em uma série de características, nem sempre tangíveis, como os benefícios que a oferta pode trazer. Essa percepção, no entanto, varia de pessoa para pessoa. Por isso que, para precificar seus produtos e serviços por meio dessa estratégia, a dica é fazer pesquisas de mercado, que ajudarão a entender os fatores mais importantes para os seus consumidores. Então, quando a gente fala do valor percebido, para a gente chegar nesse tipo de precificação, a gente precisa trabalhar, analisar, né, relatórios mercadológicos, justamente porque eles que vão trazer para a gente como que o cliente enxerga a nossa marca e quanto ele está disposto a pagar por esse produto, ok? A partir desse momento, quando você percebe quanto que ele está disposto a pagar por esse produto, que você começa a perceber se essa é a melhor estratégia para o seu negócio ou não. Justamente porque quando nós vamos supor que o valor percebido através das análises de mercado diz que o cliente ele não pagaria talvez um custo, aliás, ele não pagaria um valor que cobrisse o seu custo. Então, se isso ocorre, das duas uma, ou você vai precisar mudar a sua estratégia de precificação, ou você vai precisar mudar seu escopo de trabalho, você vai precisar rever os seus custos, né? Ou inclusive rever o tipo de qual público que você realmente quer atender, certo? Entendendo isso, é onde você começa a perceber se a estratégia de valor percebido é algo que é para o seu negócio ou não, ok? É para aquele determinado produto ou não. Skimming de mercado. Na estratégia de preço por skimming de mercado, o produto ou serviço é colocado à venda com um preço acima da média do mercado. No entanto, com o passar do tempo, esse preço vai sendo reduzido na medida que a oferta se populariza. O skimming é bastante usado no setor de tecnologia e eletrônicos. Ou seja, essa técnica, ele sempre vai colocar a média, o valor, né, acima. E conforme vai havendo ofertas, né, ele vai reduzindo, né? Na medida que a oferta ela vai se popularizando, eles vão o quê? Reduzindo, né? E aí, essa é uma tática, e como o próprio texto diz, né? É muito utilizado no setor de tecnologia e de eletrônicos. A ideia é, de início, atingir um nicho que não seja tão influenciado pelo preço alto. Então, ele começa com preço alto, né, acima da média, então ele vai atingir um nicho de pessoas que estão dispostas a pagar esse preço. Dessa forma, a empresa garante os ganhos iniciais e se posiciona bem, a oferta. Mais tarde, ele pode reduzir os preços para alcançar outros mercados também. Por esse motivo, ele começa alto e vem descendo gradativamente. Justamente porque dessa forma ele consegue alcançar verticalmente todos os nichos de mercado, ok? Ou seja,
Não só os custos são recuperados, como também cria-se uma imagem de exclusividade e qualidade em torno da empresa. E como eu já disse, dessa forma a empresa ela garante ganhos iniciais e se posiciona muito bem, né? Ela posiciona muito bem a oferta. Então, novamente, para nós entendermos, quando a gente olha essa técnica skin, ela começa com um preço acima da média. Ela começa lá em cima. Após, à medida que vai se popularizando, as pessoas vão comprando, ele vai descendo o preço. Por quê? Porque dessa forma, a ideia dessa técnica é o quê? É você atingir um nicho de mercado que não é influenciado por um preço alto, ou seja, as pessoas que têm condições financeiras elevadas, então elas vão comprar esse produto e tá tudo bem. E após um certo tempo, ele começa o quê? A descer esses preços, ok? Dessa forma, a empresa garante tanto os ganhos iniciais e posiciona bem a oferta. Mais tarde, ele pode reduzir os preços para alcançar outros mercados, ou seja, ele pode reduzir os preços e alcançar outros mercados mais baixos, ok? Ou seja, não só os custos são recuperados, como também cria-se uma imagem de exclusividade e qualidade em torno da empresa, ok? Importante, essa estratégia de preço só é viável para produtos e serviços com valor já reconhecido pelo público, que conta por conta disso, aceita pagar mais caro. Então, assim, não adianta, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu criei um telefone celular, certo? O meu telefone celular, eu não posso praticar essa estratégia. Por exemplo, eu não posso praticar uma estratégia nesse sentido comparando com uma Apple. Então a Apple ela tem um pouco disso. Ela começa com um preço elevado e com o tempo ele abaixa um pouco, tá? Não é muito, mas um pouco. Entendendo essa estratégia de preço, entendendo essa estratégia de precificação, eles abaixam um pouco para atingir mais um outro nicho, um outro mercado. E ainda assim, né, quando você pensa nessa questão da estratégia de preço, você só consegue fazer isso quando o público já reconhece o valor, o público já está disposto a pagar mais caro por aquele produto ou serviço. Então veja bem que essa técnica ela não vai funcionar com qualquer produto. Ela vai funcionar somente com produtos que já são reconhecidos no mercado, né? Que o público já reconhece esse produto no mercado e que tem por finalidade, né? Como posso dizer, ser um produto mais exclusivo, mais prime, correto? Então, por conta disso, as pessoas aceitam pagar mais caro, mas desde que elas reconheçam o valor. Se você for colocar qualquer produto para trabalhar nesta técnica, pode ter certeza que não vai funcionar. Precisa ser um produto que já seja reconhecido, que o público já reconheça esse valor, ok? Preço de entrada no mercado. A estratégia de preço de entrada no mercado consiste em definir preços baixos para apresentar um novo produto ou serviço aos consumidores. O objetivo é impulsionar as vendas inicialmente para lucrar e ganhar mercado. Então vamos lá. Quando você fala preço de entrada, o que a gente vai entender, né? Que ela vai definir alguns preços que sejam mais baixos para que as pessoas experimentem, para que as pessoas comprem esse produto e que se elas gostem, elas vão o quê? Ou comprar mais desse produto ou até mesmo falar para outros consumidores sobre esse produto. O objetivo é impulsionar as vendas
inicialmente para lucrar e ganhar mercado, ok? Então, ou seja, quando você começa com um produto novo no mercado, ou até mesmo um produto que já tem um certo tempo no mercado, mas que você quer fazer a impulsão da venda, você quer impulsionar essa venda, o que que você faz? Você trabalha com esse preço de entrada no mercado. Você trabalha um preço mais baixo, certo? E dentro desse preço mais baixo, você vai apresentar um novo produto ou serviço aos consumidores. Então, assim, você está apresentando uma novidade num preço mais em conta, num preço mais baixo. O objetivo aqui, como já disse, é que você possa impulsionar as vendas inicialmente para lucrar e ganhar mercado. Ou seja, nesse momento você vai lucrar, você vai, mas você não vai lucrar você vai lucrar na quantidade, certo? E aí a partir daí você acaba o quê? Ganhando mercado. Ao apresentar uma oferta mais barata, seu negócio pode ganhar visibilidade rapidamente. Com o passar do tempo, a ideia é que o custo por unidade seja reduzido, enquanto o volume de vendas cresce. No futuro, é possível aumentar os preços. Então entenda que esse preço baixo de início, ele é apenas para o quê? Para você ingressar no mercado, certo? E nesse momento, você vai ganhar no volume de vendas, ok? Mas a longo prazo, você pode aumentar esse preço, ok? Por quê? Porque dentre as pessoas que consomem, que gostam do produto e que valorizam esse produto, mesmo que você aumente o preço, ele vai continuar consumindo. Alguns se perdem no caminho, alguns deixam de consumir o produto justamente por uma questão de preço, que então é uma objeção que ele acaba tendo sobre o preço. Porém, uma grande maioria, ela acaba o quê? Aderindo, né? E mesmo que esteja um pouco mais caro o produto, ele consequentemente acaba tendo aí como posso dizer, um volume ainda muito bom de vendas, né? E ele acaba tendo uma parcela muito boa do mercado. E no final das contas, ele ainda acaba ganhando mais ainda, justamente porque ele consegue fazer o aumento desse preço, ok? Então, a grosso modo, quando a gente começa a falar dessa tática de preço de entrada no mercado, é muito interessante que, a princípio, você não entra com um preço de mercado, você entra um preço abaixo do mercado e ainda assim você consegue lucrar. Porque você consegue fazer o que? O lançamento de um novo produto, você consegue trazer a concepção de um novo produto para o mercado. E você trazendo essa concepção de novo produto para o mercado e os consumidores gostando, consequentemente você vai cravar nessa estratégia o sucesso. Uma vez que para você apresentar uma oferta mais barata, seu negócio pode ganhar. Quando você apresenta uma oferta mais barata, seu negócio ganha visibilidade rapidamente. Isso, visibilidade significa alcance. Então, quanto mais pessoas souberem do seu negócio, quanto mais pessoas entenderem qual é o seu negócio, mais rápido e melhor vai ser o retorno financeiro do seu negócio, ok? Preço baseado em concorrência. Na estratégia de preço com base na concorrência, a empresa se baseia nos concorrentes para definir o preço final de seus produtos e serviços. Essa pode ser uma boa opção para os negócios que atuam em mercados disputados. Nesses casos, o preço pode ser um diferencial para que o comprador escolha a sua solução e a ideia é utilizá-la como uma maneira de chamar a atenção da sua marca. Além dessas estratégias de preço, há diversas outras que são praticadas pelo mercado, como os descontos por quantidade, preços sazonais, combos de precificação por projeto, precificação dinâmico
e preço premium, dentre outros. O ideal é pesquisar bastante até encontrar aquela que mais se encaixa no seu caso. Quando nós pensamos em precificação, é muito importante a gente entender o nosso negócio, entender qual é a nossa mercadoria, qual vai ser nosso produto, qual que vai ser nosso serviço. Ok? Preço alto, baixo. É a estratégia de precificação alto-baixo, por vezes é confundida com a skimming de mercado, apesar de serem bastante diferentes entre si. Por mais que ambas trabalhem com a variação estratégica de preço do produto, a dinâmica é outra. No preço alto-baixo, a empresa começa vendendo um produto por um determinado custo, geralmente acima da média do mercado. Após isso, o preço diminui eventualmente, conforme datas especiais e outras situações. É uma estratégia recomendada para empresas que vendem soluções sazonais ou atuam em setores de constante mudança. Um exemplo disso são marcas de roupa, decoração e móveis. Nessa estratégia, gente, o que a gente entende? Que é o seguinte: diferentemente na skin, que ele começa com um preço acima da média, ele vem descendo, ok? Com o intuito de atingir todos os mercados, independente das datas sazonais. O preço alto-baixo é aquele produto que ele se mantém acima da média e em datas comemorativas ele faz a baixa desse preço, ok? Ele diminui eventualmente o preço durante essas datas especiais, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, ok? Um exemplo clássico de alto-baixo é a Black Friday e outros dias de desconto universal. Os consumidores gostam de antecipar compras e promoções, assim eles criam expectativas em relação ao produto, se organizam financeiramente e ainda ativam um gatilho mental de urgência. O resultado é um aumento sazonal nas vendas, gerando receita de forma ágil. Então, veja bem, nesse esquema alto-baixo, as pessoas elas acabam comprando somente nas datas sazonais, justamente por uma questão de, como eu posso dizer, por uma questão de estratégia do próprio produto, da precificação do próprio produto, ok? Preço premium. Outra estratégia de precificação muito utilizada é a premium. Nela, a empresa investe na criação de diferentes níveis de modalidades de serviço. Desse modo, é desenvolvida uma hierarquia entre os planos. Assim, aquele que adquirir uma versão de luxo da solução tem acesso a benefícios que agregam maior valor ao produto e ao serviço, já oferecido no plano básico. Então, assim, quando a gente fala de preço premium, nada mais é do que aquela empresa que ela investe em criações de diferentes níveis de modalidade. Então, por exemplo, os carros, né? Você tem um carro básico, depois você tem um carro que tem uma versão melhor com direção hidráulica, ar, depois você tem um outro que é mais luxuoso, certo? Só que diferentemente de imaginar os carros, vamos imaginar a situação de que quando você compra aquele produto premium, você tem acesso a benefícios, né, que vão agregar maior valor ao produto, ok? Do que quando comparado ao já oferecido no plano básico. O ponto forte dessa estratégia está em influenciar a percepção do lead. O que é o lead? O lead, ele é o cliente em potencial, né? Sobre a marca e o valor da solução. Ela gera a sensação de estar levando algo especial. Vamos a outra modalidade, o preço por projeto. Na estratégia de precificação por projeto, é cobrado um valor fechado para o desenvolvimento de um produto.
e o serviço. Isso inclui planejamento e conceituação do projeto, adequação da solução às necessidades do comprador, compra dos materiais caso seja necessário para execução, execução e entrega do projeto concretizado. De todo modo, é preciso considerar também o tempo de execução necessários para cumprir o projeto do início ao fim. Uma alternativa é criar uma taxa fixa a partir do período estimado para garantir que você não ficará no prejuízo. Afinal, um projeto pode ter imprevistos e adesões que aumentem a duração desse processo. As startups que trabalham em mercados nos quais há desenvolvimento de projetos personalizados costumam utilizar esta estratégia de precificação, tais como eventos de desenvolvimento, softwares, dentre outras. Então, quando a gente fala de precificação, deixando bem claro, temos o valor percebido, que é aquele valor que é onde o cliente percebe, e esse valor você só consegue saber através de pesquisas mercadológicas, para entender se essa modalidade de valor percebido se encaixa, se enquadra a sua empresa. Scaling de mercado, que é aquele processo onde ela começa acima da média e com o passar do tempo ela vai descendo e atingindo todos os níveis, todos os nichos de mercado, né? Preço de entrada no mercado, ou seja, é aquele produto que ele realmente ele precisa de um push, ele precisa de um alavanco para entrar no mercado. Então ele vai entrar no mercado com um valor baixo, certo? E dentro desse valor baixo, lembrando que o fato de ser um valor baixo não significa que seja um valor que não cubra os custos, tá? Então ele faz um valor baixo, abaixo do mercado, para fazer a divulgação desse novo produto, e após essa divulgação, né, ele aumenta, né, o preço gradativamente. Lembrando que o intuito, quando você vem com um produto novo no mercado, é fazer com que as pessoas conheçam. Tendo isso em mente, o objetivo é impulsionar as vendas. E mesmo com um preço abaixo, não significa que você não vai lucrar. Você vai lucrar, mas você além de lucrar, você vai fazer algo muito mais importante, que é ganhar mercado, ou seja, ganhar praça onde você possa vender seu produto. Ao apresentar uma oferta mais barata, novamente, seu negócio pode ganhar visibilidade e rapidamente você consegue o quê? Ter um alcance muito maior, né? Ou seja, mais pessoas procurando o seu trabalho, mais pessoas procurando o seu serviço e, consequentemente, você aí aumentando os seus rendimentos, ok? Preço baseado na concorrência, né? Na estratégia de preço com base na concorrência, a empresa se baseia nos concorrentes para definir o preço final de seus produtos. Ou seja, esse preço baseado na concorrência, ele é mais ou menos assim. Se o João está cobrando 10 e está tendo um retorno, eu também posso cobrar 10 e ter um retorno. Essa pode ser uma boa opção para negócios que atuam em um mercado disputado. Nesses casos, o preço pode ser um diferencial para que o comprador escolha a sua solução e ainda utilizá-lo como uma maneira de chamar a atenção para a sua marca. Além dessas estratégias de preço, há diversas outras que são praticadas pelo mercado
como descontos de quantidade, preços sazonais, os combos, as precificações por projeto, precificação dinâmica e o preço premium, dentre outros. O ideal é pesquisar bastante até você conseguir entender. Então, entendendo isso, não basta simplesmente você colocar um preço na mercadoria. Você realmente precisa ter uma base para fazer essa colocação, essa precificação com fundamentos, tá? Fundamentos mercadológicos, fundamentos de pesquisa, ok? Entendendo a questão do preço alto e baixo, lembre-se, é um produto que ele pode ser confundido com o skimming, mas a tática do skimming é o que? Ele começar alto e ele ir abaixando, atingindo outros nichos. Independente da época do ano. O preço alto-baixo ele já funciona diferente, porque ele só vai abaixar em datas sazonais. Então, aquele produto, por exemplo, numa Air Fryer, na Black Friday, você paga R$ 200, fora dela você paga 300. Então, entendendo isso, essa tática de preço alto-baixo, ela faz o quê? Além dela pegar e gerar, durante os períodos de sazonalidade, um maior fluxo de vendas, levando em consideração que, por exemplo, tanto o Natal quanto o Black Friday são feitas em períodos onde as pessoas já estão aí com a previsão do 13º, então as pessoas estão com dinheiro e é onde as pessoas aproveitam aí para comprar objetos aí do seu desejo, né? É aquele momento onde as pessoas têm algum dinheiro e que gastam com essas coisas, certo? Então, o preço alto e baixo ele vai trabalhar dentro do período de sazonalidade. Natal, Black Friday, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães. É isso que o preço alto e baixo vai trabalhar. Já, né, o preço premium é uma outra estratégia de precificação. Nela, a empresa ela investe na criação de diferentes níveis de modalidades de serviço. Por exemplo, o Spotify, você tem o pacote básico e o pacote premium. Com o pacote básico, você tem acesso a número limitado de músicas e tudo mais. Já no pacote premium, você tem números ilimitados, você tem um outro tipo de atendimento. Essa estratégia ela é muito utilizada porque nela a empresa investe na criação de diferentes níveis de modalidades de serviço, de modo que é desenvolvida uma hierarquia entre os planos. Assim, aquele que adquire uma versão luxo da solução tem acesso a benefícios que agregam maior valor ao produto ou serviço já oferecido no plano básico. Certo? Então é isso. Ponto forte dessa estratégia está em influenciar a percepção do lead sobre a marca e o valor da solução. Ela gera a sensação de estar levando algo especial. O que acontece? A pessoa vai lá, a pessoa compra o pacote premium e a sensação que ela tem em comprar aquele produto é que ela não está comprando somente o produto, ela está comprando o produto e ganhando um pacote de serviços superior a um plano básico. Correto? E é isso.